A paz do Senhor, amados e amadas. Iniciamos mais um dia de oração. Amém? Vamos ler comigo a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 15, do versículo 3 ao 5, que diz: Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Então este rei, ele fez, seguindo o exemplo do seu pai, né, como diz aqui na palavra, ele fez aquilo que agradava a Deus. Mas ele não fez tudo que agradava a Deus, porque ele não deveria ter permitido que continuassem algumas pessoas, aquele povo dividido, alguns adorando a Deus e outros povos pagãos ali no meio deles, adorando e sacrificando aos ídolos. Ele não deveria ter permitido que a idolatria continuasse ali no meio do povo. Então ele foi um rei que permitiu coisas que desagradavam a Deus. E Deus feriu o rei Uzias. E agora eu quero que vocês vão comigo em Isaías capítulo 6. Aqui em Isaías capítulo 6 diz: Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto trono e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro, enche toda a terra, aleluia. O barulho das vozes dos serafins faz tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os olhos surdos e com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias.
Aleluia. E os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o meu povo. Aleluia! O rei Uzias precisou ser tirado de cena. Deus permitiu que aquele homem que havia permitido a idolatria no meio do seu povo fosse tirado de cena. Deus recolheu aquele homem. Deus permitiu aquela doença naquele homem. Deus tirou o rei Uzias para que Isaías aparecesse, para que a glória do Senhor se manifestasse naquela cidade. E assim Deus falou com Isaías, e assim foi levantado este profeta, aleluia, porque as práticas idólatras ali que aquele rei Uzias estava permitindo, atrapalhava até mesmo a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando Deus, mas nós estamos com coisas guardadas dentro de nós, dentro de caixinhas, permitindo coisas na nossa vida que desagradam ao Senhor, assim como esse rei Uzias. Ele ao mesmo tempo era de Deus, mas ao mesmo tempo permitia práticas idólatras, permitia que os altares continuavam sendo usados ali para queimar incenso para demônios. E Deus tirou este homem dali. Acabou a vida daquele homem ali. Porque o profeta Isaías tinha que ser levantado para que esse povo, que era o povo de Deus, o povo escolhido, fosse orientado debaixo da orientação verdadeira do Senhor, da direção de Deus. E Deus disse que iria ter um novo começo para o povo de Deus. Começaria algo novo, porque Deus iria dar as instruções. E aquele povo, mesmo que fosse um só em 10, mesmo que fosse uma pessoa só, que fosse permanecer na direção do Senhor, nas instruções do Senhor, Deus iria falar. E os anjos ali se manifestaram ao profeta Isaías, mostrando toda a glória e toda a majestade do nosso Deus. E o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão glorioso, que os anjos cantavam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A glória do Senhor enche toda a terra, aleluia. Precisou Deus tirar um homem de cena para que outro se levantasse com a autoridade do Senhor. Porque o profeta Isaías, ele aceitou: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, perdoa os meus pecados, miserável homem que sou. Ele reconheceu que precisava do perdão do Senhor. Mas muitas vezes queremos ser como o rei Uzias era, achando que está tudo bem. Eu posso fazer as coisas de Deus, mas eu também posso fazer as coisas do mundo. Eu posso levantar um altar para o Senhor, mas eu também posso levantar um altar para os demônios, da idolatria, da imoralidade. E não é assim que Deus quer que sejamos. Nós temos que nos voltar 100% ao Senhor, como Isaías fez, como o profeta fez. O Senhor precisou tirar o rei Uzias de cena, o Senhor precisou tirar ele dali do trono, para que Isaías se levantasse com autoridade. E Deus começou a usar grandemente este homem para a nação.
E até hoje, as palavras estão aqui registradas na Bíblia para nós. Que venhamos aprender que dentro de nós não pode ter nenhum altar levantado para demônios. Que venhamos entender que não podemos cultuar nada que é abominável ao Senhor. Muitas vezes as nossas atitudes ferem ao nosso próximo porque está ferindo a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos pensar antes de agir, porque depois que as nossas ações são cometidas, não tem como mais desfazer. Nós podemos até pedir perdão, pedir desculpas para as pessoas e para Deus, mas não tem como desfazer as consequências dos nossos atos. O que nós fizemos terão consequências. Nós precisamos pensar antes de agir. Nós precisamos pedir a direção de Deus antes de agir. Aleluia! Aleluia! E aqui fala um pouquinho dos anjos. Como são os anjos de Deus. A santidade do Senhor é tão grande. Aqui no capítulo 6. Diz assim... em volta dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, santidade, com duas cobriam o corpo, santidade, e com outras 2 voavam, liberdade de adorar ao Senhor. Eles diziam em alta voz, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós temos a liberdade de adorar o nosso Deus, aleluia. Mas nós precisamos da santidade, cobrir os nossos olhos, tomar cuidado com o que nós estamos vendo, para não contaminar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Cobrir o nosso corpo. Cuidado com o que estamos fazendo com o nosso corpo. Santidade. Cuidado com a perversão. O nosso Deus é santo e Ele exige que venhamos adorar Ele em santidade. Cuidado. Com Deus não se brinca. Nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. E com as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Não é de qualquer jeito que entramos na presença do Senhor. Sim, o Senhor nos perdoa. Sim, Ele nos perdoa. Ele está pronto a nos perdoar. Nós carecemos todos os dias da misericórdia dele. Mas não é por isso que nós podemos pecar todos os dias. Nós precisamos entender que temos que ter uma vida reta, nos desviar do pecado, o que nos afasta de Deus. Na época do reinado, em 2 Reis que eu li, 15, 3-5, que fala do rei Uzias, que o povo estava lá fazendo adoração aos demônios na idolatria. Nós precisamos entender que a idolatria e a imoralidade sexual pervertida, elas andam de mãos juntas. É tudo junto, uma coisa com a outra, e isso causa a ira do Senhor. Êxodo capítulo 20, que diz os mandamentos. Adorará ao Senhor Deus de todo o teu coração, é o primeiro mandamento. Depois tem os mandamentos que diz, não fará estátua, não fará imagem de escultura, não adorará ela. Depois diz também, não adulterarás.
E assim vai, porque uma coisa está ligada a outra, um pecado está ligado a outro, um abismo te leva a outro abismo. E a idolatria, ela anda de mão dada com a imoralidade sexual, com a perversão, com a destruição das nossas vidas. Por isso nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar em Deus força. Quando vier a tentação, nós precisamos estar em Deus para resistir ao diabo. Nos sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Não podemos tolerar. O rei Uzias, ele tolerava. Ele estava tolerando aquilo, aceitando os altares a Baal. Não podemos, em nome de Jesus. Os anjos se manifestaram aqui ao profeta Isaías, porque Isaías foi um escolhido de Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero ser um escolhido, uma escolhida do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim, Pai, a tua vontade. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Limpa-me, ó Pai, lava-me, Senhor. Coloca, Senhor, vestes novas e limpas, ó Pai, em mim. Perdoa os meus pecados, Pai. Lava-me, Senhor, com o sangue do Cordeiro, aleluia. Senhor, como os anjos te adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós queremos te adorar também, meu Pai, mesmo que nos falte palavras. Senhor, acha em nós algo, ó Pai. Senhor, mesmo que não tenhamos, ó Deus, nada que te agrada, Senhor, nós queremos aqui nos humilhar na tua presença, meu Pai, implorando que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha, Pai, falar conosco, que o Senhor venha ouvir as nossas orações, que o Senhor venha receber as nossas orações, Pai. Aleluia! Nós te glorificamos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós reconhecemos, Pai, que fomos sim, que somos pecadores, mas a tua graça nos basta, Pai. A tua graça nos basta. Aleluia! Aleluia! Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você possa hoje, meu irmão e minha irmã, pedir perdão se algum altar ainda estava levantado dentro do teu coração, da tua vida, e este altar não era para o Senhor. Peça perdão e abandone. Quebra este altar. Se você estava colocando algo na frente do Senhor, colocando algo no lugar que era exclusivo do Senhor, porque nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar tem que estar o Senhor nas nossas vidas. Se em algum momento colocamos algo em primeiro lugar, foi um altar que colocamos em nossas vidas, que você possa pedir perdão neste momento. Peça perdão ao Senhor e Ele está pronto a te perdoar. Aleluia! Aleluia! E assim como o Senhor precisou tirar o rei Uzias, porque Deus viu, eu não sei, mas pode ser que Deus viu que este homem não iria se entregar completamente.
não iria quebrar este altar que estava por causa desta tolerância. Eu não sei, Deus sabe, o julgamento é dele. Só Deus pode. O que eu sei é que o Senhor o levou. Sabemos que um dia todos irão, mas o que eu sei que a palavra diz é que no ano em que o rei Uzias morreu, o Senhor levantou Isaías como seu profeta, porque representava um novo começo para o povo de Deus. Porque tudo ali aconteceu com Isaías naquele ano, porque representava o começo para o povo de Deus. Aleluia! Isso fala aqui no último versículo do capítulo 6 de Isaías. Na parte C aqui do versículo 13. Aleluia! Representa um novo começo para o povo de Deus. Era o que Deus tinha para o povo. Um novo começo para o povo de Deus. As direções que Deus iria dar através do profeta Isaías. Que venhamos obedecer às instruções do Senhor. Quando Deus fala conosco. Quando Deus vier falar conosco, aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelas tuas instruções. Obrigada, Pai, porque mesmo quando o Senhor tira algo de nós, mesmo quando o Senhor fala não, nós sabemos que é o melhor. Nós sabemos que o não de Deus, ou quando o Senhor retira algo de nós, é para o nosso bem. É para que haja um novo começo para o povo de Deus. Que venhamos entender, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos, Senhor. Aleluia. Que possamos estar, ó Pai, firmados em Ti, de tal forma que mesmo que aparenta ser algo ruim, nós sabemos que veio do Senhor, e se veio do Senhor, é bom. Aleluia. E nós cremos que o Senhor sabe o que é bom para nós. Aleluia. Aleluia. Eu creio que muitos ali choraram pela morte de Uzias. Mas eu creio que muito mais se alegraram porque Isaías foi levantado. Porque o profeta Isaías foi levantado e começou a profetizar. E começou a dizer as coisas que Deus mandava. E começou a instruir aquele povo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que você venha entender que mesmo quando Deus tira algo da tua vida, é para que o novo dele comece. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.